o professor Pedro Dourado de Rezende, professor de Ciência da Computação da UNB. Em relação ao BU, é um instrumento que serve para auditoria de uma etapa apenas do processo de votação, que é o de totalização, onde os BUs que vêm das urnas eletrônicas são somados. O BU impresso pela urna pode fazer a verificação de que a totalização está correta, mas ele tem absolutamente nenhum efeito para verificar se o software está contabilizando os votos que foram praticados naquela urna corretamente. Para isso, a auditoria eletrônica é um jogo de gato e rato que quem entra para fiscalizar já sabe que o jogo está perdido, porque o software que vai na urna para fazer trapaça, ele sabe como verificar se ele está sendo fiscalizado ou se ele está ali numa eleição verdadeira, e ele, em podendo alterar a soma dos votos computados naquela urna, ele vai apagar o rastro. O B1 é um elemento que serve para fazer auditoria em uma parte apenas do processo. Em relação à votação paralela como teste de segurança, a partir do momento que foi introduzida a identificação biométrica, senador, ele se tornou absolutamente inócuo para esse propósito. Por quê? Uma vez o senhor já percebeu como é que os batedores de carteira operam? Eles só vão meter a mão na carteira quando o dono da carteira não está prestando atenção. Um software que é inserido na urna por vários meios possíveis vai primeiro testar, verificar se ele está sendo observado num teste ou se ele está numa eleição verdadeira. E só vai fazer o que ele foi preparado para fazer de trapaça se ele perceber que não está sendo testado. Ora, com a identificação biométrica, o teste de votação paralela tem que simular eleitores de uma sessão eleitoral verdadeira no dia da eleição. Portanto, nenhum dos que vão pressionar o botão para inserir votos no teste vão ser identificados corretamente pela biometria. Neste caso, a urna que tem identificação biométrica vai dar 100% de falha de identificação biométrica durante o teste. É claro que uma linha de programa apenas é suficiente para detectar que o software trapaceiro está sendo submetido a um teste nesse momento e ele vai ficar quietinho, não vai fazer a trapaça. Entender isso como um teste de segurança é tentar enganar o eleitor que tem alguma capacidade de raciocínio. E isso é uma afronta do ponto de vista técnico, continuar insistindo que o teste de votação paralela continua sendo um mecanismo de auditoria. Tanto é que a urna atual, sem impressão do voto, já tem uma impressora que faz parte da urna, que imprime o BU. Todas elas têm. Então, o sistema de software da urna já está preparado para dialogar com uma impressora. O TSE simplesmente ignorou que já tinha gasto 7 milhões com um modelo caríssimo, desnecessário, e fez um edital que foi uma verdadeira afronta à soberania nacional, porque um edital praticamente dirigido, porque fazia exigências desnecessárias para fornecimento de venda casada de material de papel, inclusive, com características desnecessárias de durabilidade, etc., e que foram, de certa forma, direcionadas para que nenhuma empresa que fabrica simplesmente impressoras pudesse ganhar essa licitação. Quantas urnas o Brasil tem? Eu vi outro dia escrito num jornal que seriam 600 mil urnas. Então, quantas urnas, professor? Atualmente tem em torno de 600 mil urnas. 600 mil urnas. Então, não teria que haver, principalmente, desenvolvimento de software por terceiros para poder fazer uma impressora de votos funcionar com esse sistema de votação. E o senhor acha que o gasto seria muito grande ao preparar esse novo software? Olha, em 2002, quem preparou o software foi a própria informática do TSE. Eles só compraram impressoras. Sim. Porque o software que já estava na urna já tinha toda a lógica, a infraestrutura necessária para dialogar com uma impressora, que é a impressora que sempre esteve na urna para imprimir BU. Prontas tem mais de 400 mil dessas urnas. Quantas? Mais de 400 mil. Olha, para mim, pelo menos, o senhor está dizendo uma novidade.
Então já há 400 mil urnas prontas, aptas ao voto impresso? A receber o módulo impressor externo, sim. Não teria que haver maior gasto com elas? Não, senhor. O senhor diria, então, que essa versão corrente de que o tribunal teria que gastar em torno de 2 bilhões de reais para habilitar o voto impresso, isso não procede? Isso é uma posição de má vontade que encontrou uma forma de inviabilizar o cumprimento da lei, primeiro com um argumento de falta de orçamento. Professor Pedro, eu estou deduzindo pelas suas palavras, há uma resistência, o TSE não quer imprimir o voto, é isso? Senador, infelizmente, eu acho que é muito pior que isso. Porque o edital que foi feito a pretexto de cumprir a lei, que terceirizou praticamente tudo, basicamente abriu o cofre de segurança do sistema eleitoral brasileiro, em troca de um simples termo de sigilo, para que uma empresa estrangeira que ganhou a licitação pudesse conhecer todo o nosso sistema, inclusive o material criptográfico, que é, digamos, o alicerce do mecanismo de proteção que a Justiça Eleitoral alega ter construído no seu sistema, para que essa empresa possa desenvolver um sistema de votação de impressão do voto integrado ao sistema que existe hoje para as urnas eletrônicas, sendo que não haveria nenhuma necessidade de entregar o código do sistema eleitoral para uma empresa que tem como responsáveis 3 venezuelanos e um português que não tem nenhum compromisso com a legislação brasileira. Isso, o que está no edital de licitação para implementar o voto impresso esse ano, a meu ver, é um ato de traição à soberania nacional. Onde está na Constituição que o TSE pode tudo? Exato. Na composição. A última instância do judiciário brasileiro tem metade dos componentes do Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito. Por isso, o poder em assuntos eleitorais está concentrado numa entidade que julga, executa e normatiza seus próprios atos. Nunca vai ser possível ganhar essa corrida de gato e rato para obrigar essa entidade a agir conforme a vontade popular, se não for da intenção deles, nessa forma de organizar a República, a meu ver. Eles não cumprem, o judiciário brasileiro não se vê na obrigação de cumprir a lei. Eles cumprem as resoluções deles. Se eles baixarem uma resolução para não imprimir o voto, acabou. Aí só Deus tira.